Meus irmãos, muita paz. Antes de iniciarmos com o comentário, gostaríamos também de reforçar essa mostra cultural que trata do trabalho. Todos nós temos nossos problemas, nossos desafios, e todos aqueles que chegavam a essa casa no tempo da Dona Maria Antonieta com algum problema, ela recomendava primeiro o trabalho, depois o estudo. Ela observava a pessoa, ouvia, e de acordo com o problema da pessoa, ela já sabia onde aquela pessoa poderia se encaixar. Qualquer que fosse, qualquer ser humano, na visão dela, era extremamente útil na seara do Senhor. É interessante a gente pensar sobre isso, porque geralmente nós temos pretensões de orientar, lê esse livro, faça isso ou aquilo, perdoe, como se perdoar fosse fácil, como se superar as obsessões fosse uma coisa fácil. Mas nada resiste ao trabalho. A melhor terapia é o trabalho. Depressão, trabalho. Desânimo, trabalho. Nada supera realmente o trabalho. E nós observamos nessa casa que a Dona Maria Antonieta, eu estou aqui em Goiânia há 32 anos, foi a pessoa mais otimista que eu já conheci. Não conheço alguém mais otimista do que ela, tem que ter igual. Mas era de um otimismo impressionante. Uma vez, a primeira vez que eu falei nessa casa foi em julho de 86. Terminei de falar, primeira vez que eu a vi, ela sentava ali na cabeceira da mesa, e ela pegou uma caixa com lápis e papel, como se quisesse dizer, agora pode psicografar. Ela sabia que dali surgiria um escritor. Eu não tinha nenhum livro escrito ainda. Na intuição dela, escreve. É para escrever. E é evidente que o nosso primeiro livro foi escrito em 87 e publicado em 88, e que esse ano completa 30 anos, o livro Um Dia em Jerusalém. Um Dia em Jerusalém. O livro foi escrito em 2 dias. Uma obra muito intuída, que trata do encontro de Jesus com os doutores do templo. Então, ela logo ofereceu lápis. Na intuição dela, escreva. Por isso que, para todos nós, ela tinha uma solução. E a solução era o trabalho. Nada como o trabalho. E aqueles que tiveram a aventura de conhecer Dona Maria Antonieta, certamente viram nela orientações sobre o trabalho. Faça isso e recupere sua lucidez mental, sua lucidez espiritual. E era um otimismo de criança. Uma vez encontrei Dona Maria Antonieta na Rua Alegria para o Cine Capri ver um filme. E me disse, vamos, eu falei, vamos lá. Aí eu ficava assistindo o filme ao lado dela, não sei se eu via o filme ou ficava olhando para ela, ela assim, feliz, com o olhinho de criança, brilhando, assistindo ao filme. Então era muito bom ir ao cinema com Dona Maria Antonieta, porque ela era um espetáculo à parte. Era outro filme que a gente assistia ao lado. Otimista. Ela vibrava. Uma vez na casa dela, ela conseguiu uma doação a essa casa. Ela ficou feliz. Os irmãos lembram de Pelé, quando conseguiu um gol, dava um soco no ar? É o que ela fez. É o que ela fazia. Ou seja, ela vibrava. Ela vibrava com as coisas que ela fazia. Ela se alegrava profundamente. Não era e não é um espírito que vive na periferia das emoções. Ela vivia intensamente todos os dias.
todos os dias da sua vida. E uma vez eu perguntei a ela qual a pessoa que ela mais admirava, e ela respondeu: o Dr. Clóvis, o esposo dela, o primeiro cardiologista de Goiânia. A pessoa que ela mais admirava, eu pensei que ela fosse dizer Chico Xavier, fulano, Beltrano, não. A pessoa que eu mais admiro é o meu marido. Não vou entrar em detalhes do porquê, mas quem conhece bem a vida dela sabe que ela tinha boas razões para entender que aquele espírito que estava ao lado dela era tão grande quanto ela. Então que também vai a nossa homenagem ao Dr. Clóvis, esposo da Dona Maria Antonieta. Ao lado de uma grande mulher tem sempre um grande homem também, né? Então essa casa, ela passou por aqui um anjo do otimismo. Temos ainda um outro anjo, a Dona Silvia, que vai completar 99 anos, e o ano que vem, 100 anos. Poderíamos dizer que a Dona Silvia é a razão, Dona Maria Antonieta, a paixão. Razão e paixão no mesmo nível, numa mesma serenidade que realmente orienta qualquer trabalho para que ele se desenvolva na seara de Jesus. Então, meus irmãos, lembremos sempre da Dona Maria Antonieta quando nós estivermos envolvidos em dramas, problemas, conflitos. Lembremos que ela vai sempre dizer: trabalhe, trabalhe. E poderíamos até completar: sem esperar recompensa, sem esperar reconhecimento, trabalhe. Como já dizia Cora Coralina, outra grande mulher, outra Maria Antonieta. Vá semeando, semeie, semeie. Não se preocupe em colher, vai semeando. Um dia você vai colher. Então é muito interessante participarmos dessa energia, dessa vibração, que essa casa merecidamente nos traz a memória, a lembrança, os ensinos e, sobretudo, o exemplo da Dona Maria Antonieta. Bem, a mensagem que foi lida, na verdade, esse livro não é nosso, esse livro é de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu apenas organizei os 4 de forma que pudesse, ao ler o livro dos evangelhos, se conhece todos os 4 evangelhos. Porque às vezes o indivíduo lê Mateus, não lê Marcos, ou lê Mateus e Marcos, ou um comenta a mesma passagem de uma maneira, acrescenta ou não acrescenta. Aqui tem esse trabalho que foi lançado no ano 2000, o livro dos evangelhos. E agora nós estamos, os irmãos já sabem, escrevendo o livro dos evangelhos comentado. Por enquanto, vai se tratar o título, A Vida de Jesus segundo os Evangelhos. E toda semana, os irmãos já sabem, nós publicamos um pouco desse livro no Jornal Diário da Manhã. Quem já viu essa matéria no Diário da Manhã? Levante a mão. Vai todo mundo para o reino dos céus. Quem não viu, ainda vai, porque vai ler agora no próximo domingo. Então, é bom ler, faz parte do trabalho do estudo. Isso já há alguns anos, já há 8 anos que nós estamos trabalhando com esse livro, provavelmente ficará pronto em 2019 e publicado em 2020. É um trabalho de pesquisa, de estudo, mas eu solicitei para que se lesse essa mensagem, porque nós estamos agora em fase de escrever sobre os últimos dias de Jesus na terra. Na verdade, os últimos 2 dias antes da crucificação. Porque ele foi preso quinta-noite, dia 6 de abril, quinta-noite, por volta de meia-noite, quando Judas deu o beijo. Foi julgado sexta-feira de madrugada e foi crucificado entre 9 e meio-dia.
foi sumária, uma execução, não houve julgamento. O que existiu, na verdade, meus irmãos, foi um assassinato, sem a presença do povo. Não há julgamento 6 horas da manhã. Ali estavam os interessados, as autoridades religiosas que queriam que Jesus morresse, junto com seus seguidores. Mas aí Jesus resolveu promover uma ceia pascal da Páscoa. Seria a sua última Páscoa antes da crucificação. Depois disso, depois da crucificação, ele reaparece 10 vezes. Mas foi numa quinta-feira. Ele solicitou a João e Pedro. Ele estava em Betânia, muito próxima de Jerusalém, que fosse até Jerusalém e que lá iria encontrar um homem com uma lata de água, carregando água, e que esse homem levaria o dono de uma casa e que no andar de cima existia ali uma grande sala onde seria celebrada a ceia da Páscoa, que lembrava e que lembra a saída do povo hebreu da escravidão egípcia, liderada por Moisés. Então, Pedro e João foram até lá e tudo aconteceu do jeito que Jesus havia preconizado, havia predito. E ao final da tarde, todos foram até aquela casa em Jerusalém. E Jesus e os seus 12 apóstolos subiram até o ambiente que já estava preparado para a ceia pascal. E ele começa falando a respeito de quem é que era o maior. Porque naquele tempo, quem ficasse mais próximo ao dono da casa, ao patrocinador do evento, era o convidado mais importante. Então, naquele momento, teriam que decidir quem vai ficar mais próximo a Jesus. E até que a gente percebe que do lado direito dele ficou João, chamado discípulo amado. Do outro lado, Pedro. Então, Pedro e João foram os mais próximos. Ou pelo menos naquele momento, naquela votação, foram considerados os mais próximos a Jesus. Mas aí Jesus, vendo as preocupações de todos, quem vai sentar, quem vai ficar onde? Então, quem é que é o maior para ficar ao lado de Jesus, mais próximo a ele? E Jesus começou a falar. Durante a última ceia, ele nos trouxe relíquias, lições preciosíssimas. Quando se pensa que Jesus não tinha mais nada o que ensinar, tem muito mais. É um conhecimento, é uma sabedoria infinita. E ele falou que aquele que quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Geralmente nós queremos ser servidos. Pensamos sempre no que o outro pode fazer por nós. Quando o ente querido desencarna, nós não choramos, porque pensamos assim: e agora? A quem eu vou ajudar? E agora? A quem eu vou acompanhar? E agora eu não tenho mais ninguém para poder ajudar? Geralmente nós sofremos e nossas lágrimas vêm com o seguinte pensamento: que será de mim? Que será de mim que agora minha mãe se foi e meu pai? Quem vai fazer isso por mim? Quem vai me ajudar nisso ou aquilo? Nós choramos porque perdemos um benfeitor, porque lamentamos alguém que agora não vai mais estar nos servindo. Não choramos, não derramamos lágrimas, porque nós vamos sentir falta
de alguém para ajudar e socorrer. Mas, muito pelo contrário, vamos sentir falta de alguém para nos ajudar e socorrer. Então, quase sempre nós queremos, consciente ou inconscientemente, queremos ser servidos. E ali, Jesus continuou a sua lição de humildade. Como se não bastasse falar a respeito de quem era o maior, ele começou a ceia lavando os pés dos seus discípulos. Porque era uma prática entre os judeus. Ninguém entrava numa casa sem lavar as mãos, sem lavar os pés. Mas ali ninguém precisava de lavar a mão ou o pé, porque todos chegaram ali já com banho tomado. Tanto que na hora que ele foi lavar os pés de Pedro, ele falou: não, Senhor, não vai lavar meu pé, não. Pedro, se eu não lavar o seu pé, não terás parte comigo. Não, Senhor, então lava minhas mãos, minha cabeça. Também não, Pedro, porque você já está limpo. Claro que nenhum discípulo ali gostou de ver Jesus envolto numa toalha, com uma bacia, lavando os pés e enxugando com essa toalha, como se fosse um serviçal, um servo, que naquele tempo nem servo fazia isso, mas se comportou como um servo. Então, o início da ceia foi a discussão de quem era o maior. E depois o maior lavou os pés dos 12. E quando chegou em Pedro, ele certamente falou: não vou lavar você, sua mão, porque você está limpo. Mas aqui tem gente que não está puro. Depois que lavou todo mundo, ele disse que uma pessoa daquele grupo não estava puro e que haveria de entregá-lo. E que depois, nós sabemos que foi Judas Iscariotes. Jesus, depois disso, continuou a falar que dentre aqueles 12, havia alguém que teria que entregá-lo. E aí nós pensamos, Judas veio a esse mundo para entregar Jesus às autoridades religiosas que queriam matá-lo? É evidente que não. E Jesus disse: melhor seria para essa pessoa que não tivesse nascido. Olha aí, a imortalidade da alma, o planejamento de uma vida. Melhor seria para que esse indivíduo não tivesse nascido. Tamanha gravidade do problema. Entregar Jesus. Mas havia uma profecia, que não foi profecia, mas um salmo de Davi, falando de uma pessoa íntima dele, que comia com ele, que teria traído a sua confiança. Mas aí o próprio mestre cita essa frase do Salmo, que diz que aquele que come comigo me entregará. Geralmente é assim, são os mais próximos. Mas agora, parece que os que nos traem não são mais pessoas, são os mais próximos. Quem é que nos trai e que é tão próximo a nós? Pensamentos e sentimentos. Como eles nos traem, como eles nos entregam ao sabor das ilusões, ao sabor dos descaminhos, retardando a nossa redenção espiritual. E aí, quando Jesus revelou, evidente que aquilo causou um assombro. Quem poderia entregar o meigo Rabi da Galileia, que conviveu com ele tanto tempo, e entregar às autoridades? Todos se perguntavam. E Judas perguntou: serei eu, Senhor?
E Jesus respondeu: tu dizes. E Pedro, sabendo da ligação de João com Jesus, solicitou-lhe: pergunta a ele quem é. A curiosidade, todos queriam saber quem haveria de entregá-lo. E João perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: aquele a quem eu vou dar o pão molhado. Molhado de quê? De vinho. Pegou o pão, molhou e deu para Judas. É o contraponto do beijo de Judas. Parecia ser uma prática naquele tempo. Não se falava o nome do denunciante, do criminoso, do infrator. Aquele a quem eu beijar, é esse que você vai prender. Só que Jesus fez uma coisa discreta, e Judas publicamente foi lá e beijou Jesus, e todos os soldados do templo que ali se encontravam, prenderam. E a reação de Pedro? Feria a orelha de um soldado. E isso quinta-feira à noite, depois que eles saíram da ceia. E depois que ele deu o pão molhado a Judas, ele disse: Judas, faça o que tem que ser feito. Os apóstolos pensavam que Jesus disse assim: vá comprar alguma coisa a mais para a ceia, ou vá dar aos pobres, faça uma doação, já que ele cuidava da tesouraria, ele cuidava do dinheiro do grupo. E o Judas saiu. Deve ter pensado, provavelmente pensou, então ele concorda comigo. Porque a intenção de Judas não foi ganhar 30 moedas de prata. Qualquer um recebia, bastava informar a respeito de alguém procurado pelas autoridades, do templo ou de Roma. Então, a questão dele não era dinheiro. O que fez Judas entregar a Jesus? Que não foi trair. Traição é uma coisa, entregar é outra. O que fez? Poder. Judas era um indivíduo muito ligado ao poder temporal. O que ele queria? Que Jesus fosse preso e depois Jesus demonstrasse os seus poderes. Demonstrar poder. Veja como ele é poderoso, cura todo tipo de enfermidade, aplaca a tempestade, multiplica pães e peixes, anda sobre águas. O homem é poderoso, ele realmente é o Messias. Judas queria que o Messias fosse reconhecido pelas autoridades judaicas, pelo Sinédrio, e depois pelo Império Romano. O plano de Judas foi um plano de poder. Não foi plano de dinheiro, é plano econômico, plano de poder. E como ele sabia que Jesus sabia tudo, Jesus conhecia os pensamentos e os sentimentos de todos, ele logo pensou, então ele aprova o meu comportamento. Então ele concorda com isso. Porque se Jesus chegasse para ele e dissesse, não faça, ele não ia fazer. Faz, Judas, o que tem que ser feito. Mas Jesus não quis fazer isso. Um espírito puro, um espírito superior, não age ostensivamente sobre o nosso livre-arbítrio. Como o pai e a mãe, depois de certa idade, não dá para ter controle dos filhos. O filho e a filha fazem o que eles quiserem. Até a fase da pré-adolescência ainda se vai. Depois, não é possível. O livre-arbítrio é muito respeitado. Então, Jesus respeitou o nível inferior de evolução de Judas
que estava vinculado ao poder. A terceira tentação, a segunda tentação crística, poder. Não era dinheiro, era o poder. Então Judas interpretou, então ele concorda, eu vou fazer. Depois que ele viu o que aconteceu, que Jesus foi julgado, crucificado, ele não suportou. E aí vem o que Jesus disse: melhor seria que ele não tivesse nascido. E veio a se matar. Recorreu ao suicídio, agravando ainda mais o seu débito, ou seus débitos perante a lei. Jesus conhecia virtudes e defeitos de todos, e Judas tinha suas qualidades, senão não seria discípulo de Jesus. E tem particularidades dos evangelhos somente narradas por Lucas. E o evangelho de Lucas foi um evangelho orientado por Maria de Nazaré. E o que a gente lê no evangelho? Que Satanás envolveu Judas. Somente Satanás, para envolver um apóstolo tão bom, uma pessoa tão virtuosa, para fazer o que fez. É a primeira defesa de Judas no evangelho. No evangelho somente narrado por Lucas, quando fala disso. Mas quem passou essa informação? Maria de Nazaré, que conhecia todos os apóstolos, todos os 12. E o que agrava mais ainda essa situação, meus irmãos, é que Judas era o único judeu. Os outros 11 eram da Galileia. Ele era da Judeia. Aumentando mais ainda o estigma, a marca em relação aos judeus. Mas, na verdade, todos eram judeus. Galileus, samaritanos, todos eram judeus. Quem é o judeu? Que faz parte da religião judaica. Qualquer pessoa pode ser judeu. Basta seguir a religião judaica. Não precisa nascer na Palestina, nascer em Israel. Tem gente que nasce em Israel e não é judeu, segue outra denominação. O islamismo, por exemplo. Então Jesus lava os pés, dizendo: me chamais mestre e senhor, e eu sou. E eu, sendo mestre e senhor, estou lavando os pés para que vocês façam isso uns com os outros. É um momento que, numa condição humílima, diz: eu sou senhor e sou mestre. Ou seja, não me confundam. Mas eu, sendo mestre e senhor, estou fazendo isso, é para que vocês também façam isso. Judas saiu logo depois que ele deu o pão, e Jesus prosseguiu. Depois desse episódio, viria o momento da ceia, propriamente dito, quando eles começam a comer. E Jesus toma o pão e diz: esse é meu corpo. Dividiu o pão com cada um e falou que toda vez que se divide o pão com alguém, está celebrando a sua memória. Depois da ceia, ele tomou o vinho e disse: esse é meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado por vós. Pão e vinho, corpo e sangue. O sangue que simboliza o Espírito. Então, a ceia, ela começa dentro de um simbolismo. Quem é o maior? Lavando os pés. E agora, vindo a homenagem à caridade, à solidariedade. O que nós aprendemos com isso?
aprendemos que Jesus reservou um momento íntimo com seus apóstolos para celebrar a ceia do Senhor, para falar coisas, e foi lá que ele falou do Espiritismo. Enviarei um Consolador, que é o que a doutrina espírita faz. Nenhum sistema filosófico, nenhuma religião desse planeta fala ao espírito, consolando o espírito, como a religião espírita, que tem seu aspecto científico e filosófico. Nenhum pensamento filosófico, nenhuma filosofia espiritualista consola tanto quanto o Espiritismo. Quem lê o Livro dos Espíritos, quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, obras póstumas, a Revista Espírita, uma rica coleção que Kardec publicou, vai entender o que significa o verdadeiro sentido da consolação. O que é que nos consola? Por que estamos aqui? Nós saímos de onde? Para onde iremos? Qual é a nossa missão nessa vida, nesse planeta? O que temos de fazer ou não fazer? Os diversos níveis de evoluções, ou de evolução intelectual ou moral. A doutrina espírita quebra qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de complexo de inferioridade, e enfrenta e confronta os complexos de superioridade. Porque o Espiritismo está a serviço de Jesus. E na ceia do Senhor, além de prometer o Consolador que viria para explicar todas as coisas, já que naquele tempo não existia nível cultural, nível espiritual, senso moral para entender as verdades espirituais que o Espiritismo preconiza. Além disso, Jesus, na ceia, deixou o seu mandamento. Aqui vai o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei. Ou como alguns preferem, tanto quanto eu vos amo. A última ceia foi um coroamento de lições preciosas. Pelo menos para mim, é muito difícil comentar os evangelhos nessa fase, da ceia à crucificação. Não é fácil. Claro que a interpretação, ela, para mim, é viável. Não é complexa. Mas emocionalmente, é difícil para mim, ou para qualquer estudioso da vida de Jesus, tratar desses assuntos. Tratar desses assuntos. É melhor o Sermão da Montanha, até o sermão profético, que é desafiador, as parábolas, as curas, tudo isso é muito mais fácil, emocionalmente falando, do que falar daqueles últimos momentos da vida de Jesus. Mas não podemos fugir e podemos analisar quem nos trai, nos oferecendo oportunidades, ambições, sentimentos de poder. É o que nós queremos. Nós queremos a gratidão e o reconhecimento, porque aí nós vamos ter certeza que nós temos poder sobre o outro. E aquele que não reconhece, para nós não serve, porque não temos poder sobre ele. Quem é que tem poder? É quem tem influência. Quem mais tem poder sobre nós é quem tem influência sobre nós. Está aqui o Rai, tem muito poder sobre mim. É Rai. O Caetano, que tem tanta gente. O Wilson. Aquele que tem mais poder sobre nós, e aqui a mais poderosa é a Marisley, né? A mais poderosa.
Eu falei com o Caetano, chama o Marisei para cá, para eu ficar mais, tratar desses assuntos assim, com um pouco mais de alegria. Quem mais tem poder sobre nós? É quem nos ama. Mas quem é que mais nos ama? É aquele que mais amamos. Aquele a quem mais amamos é quem mais nos ama. É como diz o Espírito Sansão no Evangelho segundo o Espiritismo: amai muito para serdes amados. Então Jesus reuniu seus 12 amados, os 12 apóstolos, e durante a ceia, a celebração da Páscoa, durante a comida e a bebida, ele falou de coisas profundas. Falou do seu mandamento, do envio do Consolador, do Espírito de verdade, que ele mesmo organizou. A doutrina espírita foi organizada no plano terreno por Allan Kardec, coletando as perguntas e respostas, os ensinos dos espíritos superiores, mas sob a direção de Jesus. Não que as outras religiões não estejam na programação crística do nosso Mestre, que enviou seus mensageiros para que pudessem despertar outros povos. Evidente que sim. Mas no futuro, na nossa obra Sexo, Problemas e Soluções, tem uma pergunta: qual será a religião do futuro? E nós respondemos: todas aquelas que estiverem alinhadas com o Espiritismo, com as verdades espíritas. Podem até não ter o nome, mas terão de reconhecer reencarnação, imortalidade da vida, caridade, fé, esperança. Terão de entender os mecanismos da mediunidade, o estudo do perispírito. Qualquer religião, qualquer sistema filosófico que reconhecer esses fundamentos espíritas que começam com Deus, todas elas serão espíritas, rotuladamente, sendo ou não espírita. Como já dizia um orador, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Então, o momento da ceia é um momento de despedida, e o momento de despedida é o momento da celebração. Que transformemos os nossos dias, meus queridos, em celebração. A Páscoa do Senhor deve ser celebrada em nossos corações. Deve ser celebrada em nossas consciências. Jesus lava os nossos pés até hoje. E Ele quer que nós lavemos os pés uns dos outros até hoje. Evidente que depois Judas traiu seu mestre com um beijo. Como ele disse, Judas, com um beijo traz seu mestre. Com manifestação de carinho traz seu mestre. Entrega o seu mestre. Claro que para Judas, com um propósito maior, estava longe de imaginar que estava entregando para o martírio. Então, meus irmãos, o Consolador está aí. O mandamento do Mestre está aí. Amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei. Um mandamento no mesmo nível dos 10 mandamentos de Moisés. Um mandamento que só perde do primeiro. Amarás o Senhor teu Deus. Mas o mandamento de Jesus sintetiza todos os outros 9. E quando se chega à condição de amar um ao outro, é porque já está em sintonia com Deus. Não é possível amar o próximo sem amar a Deus. Geralmente nós falamos, não é possível amar a Deus sem amar o próximo. Mas não é verdade, não é isso não. Não é possível amar o próximo sem amar a Deus, porque não é fácil amar o próximo. É complexo.
amar o ingrato, amar o inimigo. Isso é complexo. Só de um grande amor, só de uma fonte infinita, de um poder imenso, de uma sintonia poderosa, é possível amar os nossos semelhantes. Então o caminho não é o inverso. Não é amando o próximo que nós vamos amar a Deus, é amando a Deus que nós vamos amar o próximo. É o inverso. Tenhamos cuidado com essa hermenêutica, com essa lógica. Só é possível amar o próximo se estiver em sintonia com Deus. E a gente começa vendo as estrelas, imaginando os universos, a beleza da natureza. Então, o pão e o vinho estão sobre as nossas mesas. Que Jesus esteja entre nós, sempre dizendo: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Mas não vos la dou como a dá o mundo. Ou seja, a paz da ociosidade, da ambição e do imediatismo, do materialismo, mas a paz da consciência. Muita paz a todos. Estejamos ainda essa noite na ceia do Senhor. Os nossos agradecimentos aos nossos irmãos Emílio Falcão Brasileiro e ao nosso irmão Rai pelos estudos que foram realizados, nos trazendo bastante esclarecimentos. Passaremos agora a segunda parte das nossas atividades, procurando sentar de maneira mais confortável, descruzando as pernas, com a coluna ereta, recostada nos espaldares das cadeiras, fechando suavemente os olhos sem franzir a testa, controlando a respiração, calma e lentamente, apaziguando os nossos corações e elevando os nossos pensamentos ao alto, buscando a sintonia com o Mestre Jesus. Amado Mestre, permita, Senhor, que sintonizemos a voz pelos sublimes laços do amor, da compaixão, da misericórdia, para que possamos ficar receptivos às bênçãos do céu que descerão sobre nós neste momento. E assim, mentalmente, meditemos. Neste momento solene e sagrado, eu mergulho profundamente no oceano imenso da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais vejo, nada mais ouço, nada mais sinto, nada mais penso, nada mais desejo. A harmonia cósmica permeia minha alma, minha mente, meu coração e o meu corpo. Eu e o Pai somos um. A paz está em mim e eu estou na paz. Infinita plenitude da fonte divina, aqui estou com o teu canal vazio. Água viva da fonte divina da vida, saúde e felicidade flui. Flui silenciosamente, poderosamente, jubilosamente. Flui para dentro de mim a plenitude infinita de Deus. E sob as bênçãos do amado Mestre Jesus, contando com a colaboração dos benfeitores e amigos espirituais, solicitamos às nossas irmãs e irmãos médios que dê início aos passes da noite. Que assim seja.